E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Mais uma aula, né? Agora sobre intervalos, né? Intervalos reais. Então vamos lá, né? Intervalos reais, né? Intervalos são subconjuntos contínuos em R. Certo? Porque a gente tinha explicado para vocês que a partir dos números racionais, né, a gente não tinha como mais representar os intervalos enumerando os elementos, colocando 1, 2, 3, não tinha como mais. A gente tinha que trabalhar ou com propriedade ou alguma coisa assim. Né? E nos números reais, aí isso é mais acentuado ainda. Né? Não dá mais para enumerar elementos. Então fica bem mais prático a gente falar, por exemplo, dessa forma. O meu conjunto ele vai do número 2 ao número 5. Né? É o intervalo, né, entre o 2 e o 5. Certo? Fica bem mais claro, porque aí nesse intervalo você já inclui todos os números. Né? Por exemplo, o 2,3, 2,4, 3,01. Né? Falando dessa maneira, colocando nessa forma de representação, você já considera todos os números que estão ali, entre o 2 e o 5. Tá certo? Bom, para trabalhar com intervalos, nós temos três tipos de representação. Né? Uma delas é essa aqui, ó, que é através de uma reta, que a gente chama de forma geométrica. Né? Ela tem os dois pontos, né, do ponto que inicia ao ponto que termina o nosso intervalo. Né? Então, nesse caso aqui, do ponto A ao ponto B, né, o nosso intervalo. A parte que nos interessa desse intervalo, a gente rachura, a gente pinta, né? A gente chama a atenção, né? Deixa mais escuro, faz um pontilhado, faz alguma coisa para chamar a atenção, para deixar claro que é essa parte que nos interessa no intervalo. Certo? A outra parte, as outras formas, né, de representação do intervalo são essas duas aqui. Ó. Uma delas através de colchetes, né, que é bem simples essa forma aqui. Você coloca os dois pontos, né, onde inicia e onde encerra, né, termina o intervalo. E você coloca o colchete, né, os dois colchetes. Esses colchetes eles podem ser voltados para dentro, né, para a parte interna aqui do intervalo, ou para fora. Né. Como esses pontos aqui também, ó, na reta, eles podem ser pintados ou não, ó, como está aqui. Ó. Quando ele está pintado assim, a gente diz que o intervalo é fechado. Quando ele não está pintado, essa bolinha não está pintada, a gente diz que o intervalo é aberto. Né. No intervalo fechado, o número que vai estar aqui, olha, ou a letra, né, ela faz parte do intervalo. Ou seja, o intervalo é tudo isso que está pintado aqui, tudo rachurado, e incluindo, né, os dois pontos. Nesse caso aqui, o nosso intervalo, né, ele vai do A até o B, mas não inclui o ponto A nem o ponto B. Ele serve apenas de referência, né, como referência para iniciar e encerrar o intervalo. Certo? Então aqui, ó, as abas para dentro, intervalo fechado. Essas abas voltadas para fora, aqui, ó, intervalo aberto. Na forma de uma propriedade de conjunto, né, que já é conhecido da gente isso aqui, a gente coloca x pertence aos reais, já que se trata de números reais, é o que a gente está trabalhando. Né? E nesse caso, como vai de um ponto ao outro, a gente coloca o x aqui no meio. Esse x é esse intervalo aqui, ó, esse conjunto aí. E aí a gente coloca sempre o sinal de menor, né? Menor desse lado e menor desse lado. Né? Esse tracinho aqui embaixo, nesse caso aqui, é menor ou igual. A gente pode colocar ou não, né? Como é o caso aqui. Ó. Depende do intervalo. Né? Se o intervalo é fechado, se essa bolinha está pintada, né? A gente coloca esse igual aqui, ó, esse tracinho. Né? Caso o intervalo esteja aberto, que é o caso aqui, ó, a gente não coloca. Né? Quando a gente vai ler, a gente lê do x, né, para as laterais, do meio para as laterais. Então, nesse caso, a gente lê assim, x maior que A. Quando você lê da direita para a esquerda, você fala assim, x maior ou igual a A. E quando é do meio, né, para o lado direito, né, do centro para a direita, você lê x menor ou igual a B. Né? Vamos ver esse outro caso aqui, intervalo aberto, intervalo fechado, aqui intervalo aberto. Então, veja que esses pontos, né, eles estão abertos, eles não estão pintados, não. Então, esses dois pontos, o A e o B, não fazem parte do nosso intervalo. Essa notação aqui, olha, você tem os intervalos abertos também, ó, ou seja, as abas voltadas para fora, então intervalo aberto. Aqui é o intervalo fechado, abas para dentro. Nessa representação aqui você tem o x maior que A,
né, ou x menor que b. E nesse caso significa que os intervalos estão abertos, ó, porque não tem o tracinho aqui embaixo, certo? Significa também que esses dois pontos não fazem parte do conjunto. Vamos para outras representações. Então, olha, existe essa possibilidade também, né, de você ter o intervalo fechado de um lado e aberto do outro, né? Então, o intervalo aberto à direita, né, a direita aqui é aberto, e fechado à esquerda. Então, pode ocorrer isso também. Aqui, nessa notação, você faz isso. Do lado que está fechado, você coloca, né, o colchete com as abas voltadas para dentro. O lado que está aberto, você coloca o colchete com as abas voltadas para fora. Tá certo? Na representação através de uma propriedade também, você coloca aqui o x no meio, né, nessa lateral em que o intervalo está fechado, você coloca maior ou igual aqui. Ó. O símbolo de menor, porque eu estou sempre lendo a partir de x, né? Então a partir do x, você lê maior ou igual. Certo? Então, aí do lado, né, nessa lateral aqui que está aberto, você não coloca o tracinho. Certo? Nessa outra representação, o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Nessa anotação aqui, está aberto aqui, ó, à esquerda e fechado à direita. Tá vendo? Voltado para dentro, né, e aqui voltado para fora. Aqui, ó, o x no meio, né, maior que A, né, aberto, né, na lateral do A, e fechado, né, do lado aqui do B. Ó. Certo? O tracinho aqui embaixo. Então pode ocorrer também isso. Intervalos infinitos. Né? Então, nesse caso, veja que ele só tem um ponto. Né? O ponto, nesse caso aqui, é onde inicia o intervalo. Mas o intervalo não tem fim, é infinito. Infinito para o lado direito. Pode ser infinito para o lado esquerdo também, tá vendo? Ele não tem início e tem apenas o fim. Então, nesse caso, olha, essa notação aqui, você vai colocar nesse lado do A, já que o A está à esquerda, o intervalo é essa parte pintada aqui, ó, mais escura. Então o A está à esquerda, né? Então a gente colocou à esquerda. E veja que o A está aberto, esse intervalo, o A está aberto. Então a gente coloca essas abas para fora. E aí, nesse caso, essa representação aqui é a representação do infinito. Esse símbolo é o símbolo do infinito. Né? Então, como ele está para o lado direito, a gente coloca mais infinito. Certo? Se tivesse aqui para o lado esquerdo, colocaria menos infinito e ainda colocaria do lado esquerdo, tá vendo? Nessa representação de uma propriedade, através de uma propriedade, a gente coloca apenas o x maior que A, porque está para o lado direito. Veja que eu deixei o intervalo aberto, né? Se fosse fechado, como é o caso aqui, colocaria maior ou igual. Então ele está apenas a representação aqui aberta, ó. Tá vendo? E como é para o lado direito, a gente coloca maior. Se fosse para o lado esquerdo, colocaria menor. Então é bem simples, tá vendo? Para o lado direito maior, para o lado esquerdo menor. E aí vai colocar maior ou igual, menor ou igual, dependendo se tiver aberto ou fechado, né? Nesse caso aqui, veja que está fechado. Então no ponto A, a gente deixou fechado. E no mais infinito aqui, ó, porque está para o lado direito, e nesse caso o intervalo, olha, a gente que está do lado aqui do infinito, a gente sempre coloca aberto, viu? Olha, sempre aberto do lado do infinito. Ó. Independente se aqui é fechado ou não, você vai colocar para o lado do infinito sempre aberto. Nessa representação aqui, está para o lado direito, né? Então x maior ou igual a A, já que está fechado aqui. Esse outro aqui está para o lado esquerdo. Então, como o infinito está para o lado esquerdo, você vai colocar o símbolo do infinito do lado esquerdo, nessa representação aqui. Né? E sempre aberto. Né? E você coloca menos infinito. Quando é para o lado esquerdo, coloca menos infinito. Quando é para o lado direito, você coloca mais infinito. Né? E nesse caso do lado direito, nesse caso aqui do lado esquerdo. E o A, né, olha, é aberto, né? A gente colocou aqui. Então o intervalo aberto aqui. X, ó, menor que A. Se está para o lado esquerdo, então é menor que A. Se está para o lado direito, é maior. Né? Maior ou igual, né? Dependendo. Nesse caso, está para o lado esquerdo, né? Então está aqui o menos infinito. Ó. E a letra A, e o ponto A. Fechado, né? As abas para dentro. Aqui, ó, x menor ou igual. Menor porque está do lado esquerdo, e o igual aqui porque está fechado. Menor que A. Vamos aqui, ó. Intervalos infinitos. Nesse caso, ele está infinito para ambos os lados, aí, né? Os dois lados infinitos. Né? Não tem
fim para nenhum lado. A notação é essa. Ele vai do menos infinito até o mais infinito. Né? Igual a... Nesse caso, o x pertence aos reais, a qualquer real. Né? Não tem nenhum ponto aí. Então, qualquer número real está valendo aí para a gente. Certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Olha, escreva na forma de intervalo cada representação geométrica abaixo. Então, colocou na forma geométrica. Eu vou representar nas duas maneiras, viu? Na forma de colchetes e na forma de uma propriedade. Então, na forma de colchetes, ó, ficaria como? Né? Os dois pontos, né? O ponto menos 2 e o 3. Né? Esse lado aqui do menos 2, o intervalo está aberto. Né? E do 3 aqui o intervalo está fechado. Então, pronto. Na forma, né? Através aqui de uma propriedade, vai colocar o x pertence aos reais. Como ele é um intervalo que tem dois pontos, né? Vai de um ponto a outro, então a gente coloca o x no meio. Tá vendo? Desse lado aqui coloca aberto, né? E desse lado fechado. E vai do menos 2 a 3. Então coloca menos 2 a 3. O nosso intervalo, que é essa parte rachurada aqui, ó, é o x aqui. Então o x ele está entre menos 2 e 3. Ó. Está entre menos 2 e 3. É maior lendo do x para a esquerda. Né? X é maior que menos 2 e menor ou igual a 3. Aberto e fechado aqui. Vamos para o próximo. Então temos essa representação geométrica aqui. Ó. Esse é um intervalo infinito. Né? Ele inicia no 4 e vai até o infinito. Então vamos ver aí. Ó. Então ele inicia no 4 aqui, é fechado o intervalo no 4, aqui no ponto 4, e vai até o mais infinito. Para o lado direito é mais infinito. Né? Então, ó, x pertence a R, né? Para o lado direito é maior. O símbolo maior, se fosse para o lado esquerdo, seria o símbolo menor. X maior ou igual. O igual porque o intervalo está fechado. Né? O 4 faz parte também do nosso intervalo. Então maior ou igual a 4. Do lado direito é maior. Outra representação, né? Então é infinito para o lado esquerdo, né? E tem limite aqui no menos 5. O limite é esse, é o menos 5. Então vamos ver a representação, né? Então infinito para o lado esquerdo, né? Então menos infinito. Né? Do lado esquerdo, menos infinito. Né? E aqui, olha, o limite é o menos 5. Também o intervalo aberto. Lembrando que os intervalos infinitos, nessa representação infinita, o intervalo é sempre aberto. Vamos aqui, ó, então x pertence aos reais, x menor que menos 5. Então está do lado esquerdo, é menor, né? E menor que menos 5. Vamos à próxima. Tá bom. O intervalo vai do 0 ao 1. Olha, do 0 ao 1. Né? Ele é limitado do lado esquerdo e do lado direito. Então, ó. É possível representar os intervalos também através de parênteses. Viu? Eu não tenho colocado nenhum ainda, mas é possível. Né? Agora, os parênteses, eles representam o intervalo aberto. Sempre o intervalo aberto. Né? Se fosse um intervalo fechado, aí você teria que colocar o colchetes, né? E fechado. Né? Então, se eu tivesse aqui um lado fechado e o outro aberto, então um lado ficaria com o colchete e o outro lado com os parênteses. Né? O símbolo dos parênteses, você não pode colocar lá ao contrário. Assim, sempre é nesse formato aqui. Porque o colchete a gente coloca, né, com a aba para fora. Os parênteses não se coloca com a aba para fora. É sempre nesse formato aqui. E aí tá os parênteses dos dois lados, porque os dois lados são abertos. Ó. Se algum lado fosse fechado, aí você teria que colocar o colchete, né, fechado, dessa forma aqui. Certo? Essa representação, olha, o intervalo é essa parte que está entre o 0 e o 1, então coloca o x no meio, né, que vai de 0 a 1, dessa forma aí. Tem mais alguma coisa? Não. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tudo de bom aí para vocês.